O mundo não foi o mesmo depois do final da década de 30. Em 1939, a Alemanha, sob o comando de Hitler, invadiu a Polônia e por isso vários países declararam guerra. Em um complicado tabuleiro de xadrez, envolveram-se todas as grandes potências e outros países, como o Brasil. O nazismo alemão foi responsável pela criação de vários campos de extermínio, a morte de mais de 6 milhões de judeus e algumas minorias. Nesse período, houve o lançamento da bomba atômica sobre Hiroshima e Nagasaki. Com o fim da guerra, em 1945, iniciou-se a Guerra Fria, colocando os países em lados opostos. Essa dor mundial produziu algumas ações positivas, como a criação da ONU, Organização das Nações Unidas, e a Declaração dos Direitos Humanos, objetivando prevenir conflitos desse porte. Com os estragos da guerra, principalmente sobre os judeus, a ONU oficializa e reconhece o Estado de Israel em 1948. O brasileiro Oswaldo Aranha foi quem advogou em favor dos judeus, propondo uma votação entre os delegados das Nações Unidas. Na Primeira Batista, o Espírito Santo não se intimidou com os acontecimentos mundiais e fazia o Evangelho crescer sem impedimento. Em dezembro de 1947, durante a última Assembleia do ano, o pastor Rafael Gioia Martins comunica oficialmente à igreja que vai se desligar para assumir o pastorado na Igreja Batista do Brás, em São Paulo. À época, o irmão Demétrio Fraia era o vice-presidente e assumiu a direção. Nos meses seguintes, a igreja achou por bem eleger como evangelista o irmão Gerson de Oliveira. Ele liderou a igreja por poucos meses. Em janeiro de 1950, o irmão Vicente Santana, na condição de presidente em exercício, conduziu a igreja a convidar o missionário pastor Waribiri Sherwood. Ele já havia pastoreado em 2 períodos anteriores e ficaria como pastor interino até que Deus enviasse o novo obreiro. Sob a liderança do pastor Sherwood, o evangelismo através de congregações teve o seu prosseguimento. A Sociedade de Homens, recentemente formada, se incumbiu de instalar um trabalho evangélico no bairro do Cascudo, assumindo as responsabilidades e os custos necessários. O trabalho batista na rádio local foi reaberto, mostrando que a Primeira Batista já era adepta da tecnologia a serviço do reino. Como igreja missionária, a Primeira Batista aprovou o envio de Jair Cletes de Oliveira ao Seminário Batista do Sul do Brasil para capacitação ao ministério. A igreja tinha um assunto pendente, o Colégio Oswaldo Cruz. As finanças não estavam correspondendo ao planejado. Os irmãos estavam divididos entre manter o colégio ou vendê-lo. Foi em dezembro de 1947 que a junta administrativa do colégio deu parecer à Assembleia de que a melhor opção era a venda. Assim, o mesmo foi vendido ao irmão Dr. Luiz Alexandre de Oliveira, pelo preço de 150 mil cruzeiros. Anteriormente, aquele irmão oferecera em empréstimo a considerável quantia de 40 mil cruzeiros quando o colégio estava precisando, o que facilitou o negócio. Nesse processo, a Assembleia votou em favor de agradecer, mediante ofício, o doutor Wilson Barbosa Martins e o irmão Miguel Gomes pela grande cooperação ao colégio, feita de forma desinteressada. A assinatura definitiva referente à venda do colégio levou ainda alguns meses, devido a entraves burocráticos. Aqueles anos foram difíceis. Apesar de estarem com o novo templo, a sua construção criou conflitos. Colocar as colunas, ou não, deixou os irmãos indecisos. A compra e posterior venda do colégio também fragilizou os relacionamentos e, somada a outros fatores, contribuiu para que parte dos membros fosse para a Segunda Igreja Batista, sua ex-congregação. Como interino, o pastor Sherwood teve a tarefa de apaziguar os ânimos e conduzir a igreja até a chegada do novo pastor. Em fevereiro de 1950, os irmãos decidiram em assembleia convidar o pastor Altino Vasconcelos, permitindo que ele atuasse parcialmente como missionário da Convenção Batista Mato Grossense por algum tempo.
As assembleias eram feitas no chamado Salão Nobre da Igreja, cujo endereço era a Rua 13 de Maio, 751. Em junho de 1950, as cartas do pastor Altino, Dona Dionísia, Iber e Maria Turfa de Oliveira são pedidas à Segunda Igreja Batista de Bauru. Pastor e igreja estavam animados e confiantes que Deus estaria com eles nessa nova jornada. A primeira mudança digna de nota em seu ministério foi a doação à Segunda Igreja Batista no bairro Amambaí do terreno, templo, além de vender e passar as escrituras das outras propriedades existentes. Assim, é organizada a Segunda Igreja Batista de Campo Grande em fevereiro de 1949. A vontade de contribuir para o crescimento do Evangelho fez com que alguns irmãos doassem terrenos para a construção de novos pontos de pregação na Vila Cruzeiro do Sul e de um lote na Vila Nossa Senhora das Graças, com o objetivo de construir um templo para a congregação do bairro do Cascudo. Em julho de 1955, o pastor anunciou a organização da Terceira Igreja Batista e que seriam doados todos os materiais, templo e terreno. Outra igreja em nossa cidade é organizada em fevereiro de 1956. A Quarta Igreja Batista contou com a aprovação da Igreja-Mãe para sua organização, que foi realizada com 30 membros fundadores. Foi também autorizado em assembleia que o pastor passasse a escritura da propriedade da Igreja de Três Lagoas, que ainda estava em nome da Primeira Batista. A igreja também adquiriu 2 terrenos na Vila São Bento, nos quais foram feitos pequenos templos para pontos de pregação. A Primeira Batista amava falar de Jesus e utilizava várias estratégias para isso, como culto evangelístico ao ar livre, alto-falante para divulgar os trabalhos nas vizinhanças da igreja, culto no presídio, entre outros. Em julho de 1953, a Junta Executiva da Convenção Batista do Estado solicitou a cessão de uma das dependências da Primeira Igreja para a instalação do curso de extensão do Seminário do Sul. Ele foi transferido para esta cidade e funcionaria durante 1 mês por ano. Era a educação à distância presente nos cursos teológicos. O Seminário do Sul, por sua vez, ofereceu 2 seminaristas e 2 alunas do Instituto de Treinamento Cristão para trabalhar neste campo durante o período das férias, sob o sustento da Igreja Hospedeira. A igreja também trabalhava em conjunto com as convenções estadual e nacional e participou com muito empenho da 10ª Campanha Nacional de Evangelização proposta pela Junta de Missões Nacionais. Nesse apoio mútuo, a Primeira Batista também recebeu a Convenção Batista do Estado por 2 vezes, em 1951 e 1955. Em fevereiro de 1956, a Primeira Batista teve o privilégio de oferecer suas dependências para a realização do primeiro Congresso de Mocidade Mato-Grossense, realizado durante a Semana Santa. O tema foi Nos Dias da Tua Mocidade, e o preletor foi o pastor Oswaldo Rones, da Igreja Batista da Tijuca, também professor respeitado do Seminário Teológico Batista do Sul, no Rio de Janeiro. A primeira igreja foi abençoada por receber pastores tão importantes, mas também foi o celeiro de homens de projeção no meio batista. Nelson Nunes de Lima dirigia a congregação de Corguinho e convidou o pastor Altino para realizar o seu casamento. Futuramente, Nelson Nunes de Lima se tornaria um grande pregador avivalista, com participação e influência em vários segmentos da denominação. Entre eles, como apresentador do programa Voz da Esperança. Outro pastor esteve em nosso meio quando ainda nem havia começado sua vida ministerial. Heber Vasconcelos começou como co-pastor na Primeira de Campo Grande. Em 1951, foi consagrado ao ministério e, no mesmo ano, aceitou o pastorado da Igreja Batista em Andradina, São Paulo. Heber Vasconcelos veio a ser um grande nome entre os batistas, servindo como professor de teologia por mais de 20 anos e como pastor em várias igrejas, inclusive a Igreja Memorial de Brasília. Na gestão de Altino Vasconcelos, foram organizadas a União Intermediária, as Mensageiras e Embaixadores do Rei, a Sociedade de Crianças. É importante ressaltar que em 1951 foi aprovado o Estatuto da Igreja,
Nele se destaca da organização e seus fins. Artigo 1º. Sob o nome da Primeira Igreja Evangélica Batista de Campo Grande, fica constituída nesta cidade de Campo Grande, estado de Mato Grosso, Brasil, uma sociedade para adorar a Deus em espírito e verdade, como ele se revela nas Sagradas Escrituras. Artigo 2º. A sociedade reconhece as Sagradas Escrituras do Velho e Novo Testamentos como regra única e infalível de sua fé e prática, e entendendo a exposição das doutrinas cristãs nos artigos de fé de uma Igreja Batista por W. Taylor. Manual das Igrejas Batistas, capítulo 20º, segunda edição, conforma-se com a mesma escritura e adota-se para seu governo interno. Foi nessa ocasião que o prefeito da cidade concedeu, à luz da legislação, a imunidade de impostos para a igreja. O pastor Altino organizou diversas frentes missionárias em igrejas autônomas, congregações que estavam há muitos anos nessa condição. Após vários anos de ministério profícuo, em outubro de 1956, o pastor Altino Vasconcelos tornou oficial sua saída do pastorado da igreja. Ele apresentou uma carta do irmão Nelson Nunes de Lima, indicando o seminarista Ney Ângelo como um possível futuro pastor. O pastor Altino Vasconcelos prestou relatório do tempo em que ficou e pediu carta de transferência, juntamente com sua família, para a Igreja Batista de Guararapes, em São Paulo. As décadas em foco foram as mais conflituosas dos últimos séculos. Guerras, fome e epidemias tomaram quase todos os países. No entanto, a obra do Senhor não encontra empecilhos. Na dor, ela se aprofunda. Na tribulação, ela se fortalece. Na perseguição, ela se expande. Isso acontece porque o Evangelho é alimentado pelo poder de Deus. E assim, a Igreja do Senhor Jesus cresceu e se fortaleceu em Campo Grande e em todo o estado de Mato Grosso.